Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, aqui nos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel, da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Eu transmito sempre a liturgia de forma antecipada para você nos meus endereços. Vamos lá então, neste vídeo nós temos a liturgia referente ao dia 7 de agosto de 2023, segunda-feira, 17ª semana do tempo comum, cor verde. Estamos no ano A e o rito é o ofício do dia. Agora, os presidentes de celebrações podem escolher se querem oficiar uma missa em memória facultativa dos santos Sisto II, que foi Papa e companheiros mártires, aí a cor é vermelha, ou São Caetano, que foi presbítero, ou seja, sacerdote, e a cor é branca. Então, a missa pode ser a comum ou em memória, né, a escolha, ok? Desses santos que eu falei. Vamos às leituras agora, então, do dia. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos do 4b ao 15. Daqueles dias os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou secava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. E Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltratas assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais, onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer, já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo, é grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, Moisés falou forte com Deus, hein? Pediu até a morte, né? Puxa vida. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 80 ou 81, vai depender se é da Bíblia latina, da tradução latina ou da hebraica. Os versículos 12 ao 13, 14 ao 15, 16 a 17, refrão segundo A. Exultai no Senhor, nossa força. Repitamos: exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse,
que Israel andasse sempre em meus caminhos, seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor nossa força. Repitamos: exultai no Senhor nossa força. Vamos agora aclamar e depois proclamar o Evangelho. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Aleluia, 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 aleluia. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou-os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traze-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais deste texto com a explicação da Bíblia Sagrada, edição Pastoral 1990. Vejamos o que diz aqui. É importante sempre termos essa compreensão além da leitura. Sobressai aqui a figura. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Sobressai aqui a figura de Pedro, protótipo da comunidade, que nas grandes crises duvida da presença de Jesus em seu meio e por isso pede um sinal. E mesmo vendo sinais, continua com medo das ambiguidades da situação e por isso a sua fé fica paralisada. Então faz o seu pedido de socorro. Jesus atende ao pedido da comunidade, mas deixa claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. Bem, não é essa a reflexão, não.
Mateus 14, 22, 36. Aqui. Mateus 14, 22, 36. Algum erro aqui houve, hein? Vamos ver na outra Bíblia aqui. Vamos ver aqui o dia a dia com o Evangelho 2016. Aqui tem uma reflexão, acredito que esteja mais em consonância com o texto, né? A Bíblia ali estava com alguma discrepância. Então vamos ver. Saciados, todos voltam às suas atividades corriqueiras. O povo para suas casas, os discípulos para a missão. E Jesus se retira para abastecer-se espiritualmente. Aos discípulos apavorados pelas águas agitadas e o vento contrário, símbolos das tribulações que afetam a igreja, Jesus se apresenta como aquele que domina as forças da natureza. Sou eu é a expressão de sua identidade. Pedro reconhece o que fazer e quer fazer o que o mestre faz, andar sobre as águas. Não é esse texto. Não entendi por que está havendo essa discrepância. 14, 22, 36. Eu acredito que o site que eu entrei aqui está com um texto diferente. Vamos ver aqui. Dia 7 de agosto. Essas coisas acontecem, gente. Nós estamos aqui ao vivo. 7 de agosto. 7 de agosto. É Mateus 13, 21. 7 de agosto é Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Então, me desculpem, vou ter que voltar aqui. 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora, vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões, todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, olha a explicação. Era o mesmo texto, só que no canal que eu peguei, revista.arautos.org, está errado. Né? Redigiram errado, me atrapalhou aqui. Vamos lá, então, a explicação. Mateus salienta o comportamento de Jesus. Ele não é fanático querendo enfrentar imediatamente Herodes, mas também não é fatalista deixando as coisas correr como estão. Ele continua fiel à missão de servir ao seu povo, reúne e alimenta as multidões sofredoras, realizando sinais de um novo modo de vida
e de anúncio do reino. A Eucaristia é o sacramento memória desta presença de Jesus, lembrando continuamente qual é a missão a que nós cristãos fomos chamados. Então, é Mateus 14, do 13 ao 21. Então, houve um erro de digitação, né, que me atrapalhou aqui. Mas a internet é assim, né? Ainda mais fazendo ao vivo, é difícil, né? Então vamos lá. Mateus 14, 13 a 21. Deixa eu ver se eu tenho outra reflexão. Bem, eu acho que essa aí já foi importante, já. Ficamos muito tempo aqui falando sobre o assunto, né? Tem uma outra aqui, vou passar rapidamente para vocês. Informado da morte de João Batista, Jesus se afasta da cidade, símbolo da ganância e opressão, e se retira para um lugar deserto, onde vai celebrar o banquete da abundância de alimentos para todos. Sem demora, as multidões vão ao seu encontro, sinal de que Jesus tem sempre algo valioso a oferecer. De fato, os alimenta com pão, o pão da palavra, e com o pão material. Em breve, o pão que nutre o corpo se tornará para os cristãos o banquete eucarístico, o alimento espiritual. Jesus mostra que a solução da fome não está no sistema de compra e venda que leva ao acúmulo e exploração de alguns sobre a pobreza e a fome de muitos. Caberá aos discípulos, principalmente às lideranças do povo, organizar a sociedade e promover a igualdade entre todos. Assim, ninguém passará necessidade, como numa família unida. São reflexões simbólicas, né? Vamos agora aos santos do dia. Quero passar para vocês, então, os santos deste dia, porque os santos são exemplos para nós. Santo do dia 7 de agosto, São Vitrício de Rouen, bispo, do ano 410. Foi torturado e condenado à morte no tempo do imperador Juliano por ter abandonado o exército para seguir a Cristo, mas acabou sendo liberado e ordenado bispo. Santo Alberto de Trapani, presbítero, do ano 1306. Foi sacerdote carmelita italiano que, por suas ardorosas pregações, obteve a conversão de muitos judeus ao cristianismo. Santo do dia 7 de agosto, São Caetano de Thiene, foi presbítero. Presbítero é sacerdote. Do ano 1547, de Nápoles, Itália. Dedicou-se às obras de caridade, especialmente ao cuidado de doentes incuráveis. Fundou a Ordem dos Clérigos Regulares Teatinos, para a restauração da vida sacerdotal e religiosa. São Miguel de la Mora é santo do dia 7 de agosto, foi presbítero e mártir, do ano 1927, quando morreu. Foi fuzilado em Colima, no México, durante a perseguição contra a igreja. Para proclamar seu amor por Maria, quis morrer rezando o rosário. Santo do dia 7 de agosto é o beato Jordão Forzaté Abade, do ano 1248. Para escapar do incêndio que se alastrava em Pádua, refugiou-se no mosteiro de São Bento. Ali permaneceu atraído pela vida religiosa. Santo do dia 7 de agosto é o beato Agatângelo de Vendôme. E também tem outro santo, que é um beato, Cassiano de Nantes. Ambos foram padres, presbíteros e mártires. Morreram em 1638. Religiosos capuchinhos que na Síria, Egito e Etiópia procuraram reconciliar os cristãos separados com a igreja. Foram enforcados com os próprios cordões por ordem do rei em Gondar, na Etiópia. Santo do dia 7 de agosto é o beato Nicolau Postgate. Nicolau Postgate, presbítero e mártir, faleceu em 1679. Foi enforcado durante o reinado
de Carlos II da Inglaterra em York, por ser sacerdote. Santo do dia 7 de agosto é o beato Edmundo Bojanowski, sacerdote que faleceu em 1871. Fundou na Polônia a Congregação das Servas das Servas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, para a evangelização dos pobres e abandonados. Santo do dia 7 de agosto, São Sisto II, que foi Papa, e seus companheiros mártires morreram no ano 258. Foi preso durante uma celebração eucarística, uma missa. Olha aí, São Sisto II, preso durante a celebração de uma missa no cemitério de Calixto. E foi morto por ódio à fé com 4 de seus diáconos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube onde responde as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, sim, não ou espere. A que for melhor, Deus dará para nós. Então, aguarde a resposta se você ainda não recebeu. E agora, do aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será o juízo final, a parousia, quando haverá separação de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Infelizmente, muitos irão para o inferno. Irão por conta própria, porque o momento de escolher é aqui na passagem peregrina pela terra. Quem não quer viver com Deus aqui, não vai viver com Deus na próxima vida. Então a escolha é de cada um. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus!